Ele viu o trono, ouviu os serafins, sentiu a glória. Isaías foi o profeta que contemplou o Santo de Israel em majestade absoluta, e mesmo assim teve de anunciar ruína e exílio. Sua boca foi tocada por brasas, e sua missão atravessou reis, guerras e séculos. Neste episódio, você conhecerá aquele que falou da queda, mas também do renovo, que anunciou o sofrimento, mas também a salvação. Isaías, o profeta que enxergou o Messias antes da manjedoura e cujas palavras ainda queimam com poder divino. O ministério de Isaías começou em um tempo de transição e tensão. Judá estava relativamente estável, mas ameaças externas se aproximavam. O Império Assírio crescia com violência e conquistava nações internamente. Ao redor. O povo mantinha aparências religiosas, mas o coração estava longe de Deus. Isaías atuou durante os reinados de Uzias, Jotão, Acai e Ezequias, reis de Judá que viram tanto a prosperidade, o moral da nação. Foi no ano da morte do rei Uzias, um marco de luto e incerteza, que Isaías teve sua visão. Ele não estava nas ruas, nem diante de reis. Estava no templo. Quando os céus se abriram, Isaías viu o Senhor sentado sobre um trono alto e sublime, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins voavam e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Diante daquela visão, Isaías não se engrandeceu. Ao contrário, caiu em si. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas um serafim tocou seus lábios com uma brasa viva do altar, purificando. Então veio a pergunta divina: a quem enviarei? E Isaías respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Logo após o chamado no templo, Isaías recebeu sua primeira missão: pregar a uma nação que ouviria, mas não entenderia. Endurece o coração deste povo, disse o Senhor. Torna surdos os seus ouvidos e fecha os seus olhos. A missão de Isaías seria como lançar sementes sobre pedras. Ainda assim, ele foi... Suas primeiras profecias foram marcadas por advertências severas. Isaías denunciou a hipocrisia religiosa de Judá, as injustiças sociais, a opressão dos pobres e a falsa segurança espiritual. Baseada em rituais vazios, este povo se aproxima de mim com a boca e com os lábios. Me honra, mas o seu coração está longe de mim. Contudo mesmo, enquanto denunciava, Isaías também apontava para um futuro, uma promessa ainda distante, mas viva. Um rebento sairia do tronco de Jessé. Um menino nasceria, um filho seria dado, e o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Entre visões de julgamento e promessas de restauração, Isaías começou a moldar sua identidade como profeta do equilíbrio. Ele não falava apenas da destruição iminente pela Síria ou Babilônia, mas também da fidelidade de Deus, a sua aliança. Ao longo de seu ministério, Isaías interagiu com reis, escreveu cartas, aconselhou estrategicamente e até andou nu por 3 anos. Por ordem divina, como sinal do juízo sobre as nações, e mesmo diante da dureza dos corações e da resistência ele dos permaneceu líderes constante. Sua missão não era ser ouvido por todos, mas ser fiel à visão que viu no templo. Isaías havia sido marcado pela glória, e essa glória guiava cada palavra, cada denúncia e cada promessa. Isaías não foi apenas mensageiro do juízo. Foi também um conselheiro de reis. Sua voz ecoava nos corredores do palácio, tanto quanto nos átrios do templo. Ele confrontou Acais, alertou Ezequias e enfrentou a diplomacia dos impérios, com a palavra do Senhor como sua única arma. Um dos pontos altos de sua atuação ocorreu quando o rei Ezequias foi ameaçado pelo poderoso império assírio. Senaqueribe, rei da Assíria, cercou Jerusalém e enviou um mensageiro para humilhar a cidade. Não confie no Senhor, dizia a carta. Nenhum deus das outras nações conseguiu impedir minha mão, porque o Deus de vocês seria diferente. Ezequias levou a carta ao templo e a estendeu diante do altar. Isaías, ao ser procurado, respondeu com firmeza: Assim diz o Senhor, não temas. Naquela noite, o anjo do Senhor passou pelo acampamento assírio e derrotou 185 mil homens. Jerusalém foi poupada, a palavra do profeta se cumpriu. Mas o ministério de Isaías não se limitava a eventos. Suas palavras ganhavam dimensão eterna. Em meio a oráculos contra nações e visões apocalípticas, Isaías proferiu um dos textos mais profundos da Escritura, o Cântico do Servo Sofredor. Capítulo após capítulo, ele descreveu alguém que viria não com espada, mas com dor. Um servo que seria desprezado, rejeitado, ferido por nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías falava do Messias, mas não do rei glorioso que os judeus esperavam.
Ele via primeiro o cordeiro que seria levado ao matadouro, um justo que morreria pelos injustos. Uma oferta feita pelo próprio Deus. Ninguém antes ousou descrever o sofrimento redentor com tanta clareza. Séculos antes da cruz, Isaías já via a cruz. Séculos antes de Jesus, ele já ouvia os ecos do Calvário. E ainda assim, entre visões tão gloriosas, ele também profetizava destruição. Babilônia viria, Jerusalém cairia, o templo seria profanado. Essa tensão entre juízo e redenção moldou todo o seu ministério. Isaías sabia que a glória de Deus não anulava a justiça e que o juízo não cancelava a esperança. Ele viveu entre reis terrenos, mas servia ao Rei eterno. Falou ao seu tempo, mas escreveu para os séculos. Seus olhos viram a glória e sua voz preparou o caminho para ela descer até nós. A voz de Isaías foi clara, profunda e implacável, mas nem por isso foi plenamente acolhida. Durante o reinado de Acais, sua mensagem foi ignorada. O rei preferiu alianças políticas a confiar na promessa divina. E Isaías alertava: se não credes, com certeza não permanecereis. Mas a resposta foi o silêncio da desobediência. O povo, por sua vez, oscilava entre temor e incredulidade. Alguns ouviam, outros zombavam. Já com Ezequias, Isaías encontrou mais abertura, suas palavras eram ouvidas com respeito. Quando o rei caiu enfermo, foi Isaías quem anunciou sua cura, mas mesmo diante de milagres e livramentos, muitos ainda não compreendiam a dimensão do que Isaías proclamava. Havia quem se cansasse de seus anúncios de juízo. Oráculo sobre oráculo, regra sobre regra, murmuravam. Sua poesia profética, cheia de imagens e metáforas, era difícil de digerir para um povo acostumado a promessas fáceis e previsões agradáveis. E, no entanto, Isaías permaneceu, escreveu, denunciou, profetizou. Não buscava aprovação, buscava fidelidade. Não moldava suas palavras para agradar reis, mas para obedecer àquele que é rei sobre todos. Sua missão não era ser aplaudido, mas ser fiel ao trono que viu no templo. E isso ele foi até o fim. O livro de Isaías se encerra com visões de juízo final e a promessa de novos céus e nova terra. Mas quanto ao fim da vida do profeta, as escrituras não detalham. A tradição judaica, porém, sustenta que Isaías foi martirizado durante o reinado de Manassés, filho de Ezequias, um rei perverso que rejeitou a palavra do Senhor e perseguiu os justos. Dizem que Isaías foi cerrado ao meio, escondido dentro de um tronco oco, se verdadeira ou não essa tradição. O silêncio da Bíblia sobre seu fim é eloquente. Isaías, o profeta da glória, encerra sua trajetória, como muitos dos profetas, sem reconhecimento, sem estátua, sem honra entre os homens. Mas sua missão não foi vã. Ao contrário, nenhuma voz do Antigo Testamento ecoou tão longe, séculos depois. Quando João Batista apareceu no deserto, foi com as palavras de Isaías que ele anunciou a chegada do Messias, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. E quando Jesus leu nas sinagogas, foi Isaías quem ele citou: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías preparou o cenário espiritual para a vinda de Cristo. Suas palavras se tornaram a ponte entre a antiga aliança e o novo nascimento, entre o trono celestial e o ventre de Maria, entre a santidade que consome e a graça que restaura. Ele não viu o Messias com os olhos, mas o viu com o coração e o descreveu com a precisão de quem recebeu a direta do céu. Isaías encerrou sua vida como começou, como uma testemunha da glória, e sua voz ainda ressoa. Isaías foi mais do que um profeta, foi um poeta da eternidade. Sua mensagem não se limitava ao presente imediato de Judá. Ela atravessava o tempo, costurando o juízo com misericórdia, santidade com compaixão, exílio com esperança. Ele enxergou o pecado do povo com clareza, chamou o mal pelo nome, denunciou a hipocrisia, a injustiça, a idolatria, mas nunca perdeu de vista o Deus que redime. Isaías revelou não apenas o trono de julgamento, mas o trono da graça. Sua visão de Deus era grandiosa, santo. Santo, santo. Ele foi o primeiro a proclamar essa tripla santidade, que ressoa até o Apocalipse. Mas foi também quem anunciou que esse Deus viria ao mundo, nasceria como criança, cresceria como servo, sofreria em silêncio e morreria por amor. A grandeza da mensagem de Isaías está na sua profundidade profética e na sua beleza espiritual. Ele não apenas antecipou o Messias, ele o descreveu com detalhes que se cumpririam em Jesus de Nazaré. Seu ministério ensinou que Deus é justo, mas também Salvador, que a luz brilha mesmo nas trevas, e que o Deus exaltado é o mesmo que se aproxima. Do Espírito, Isaías foi a voz
Cristo, a palavra. Isaías viu o céu, sentiu o fogo e mesmo assim desceu para falar com um povo que não queria ouvir. Sua missão não foi leve, mas foi sublime. Ele caminhou entre reis, mas se ajoelhou diante do Rei Eterno. Ele denunciou a corrupção da terra, mas anunciou a glória que viria do alto. Isaías é a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. A voz que preparou o caminho, que plantou a esperança em meio ao juízo. A testemunha que viu de longe o Salvador se aproximando. No próximo episódio, vamos mergulhar em outra história igualmente intensa, a do profeta Jonas, o homem que tentou fugir do chamado de Deus e foi perseguido pela misericórdia. Prepare-se para descobrir o que acontece quando o profeta foge, mas o propósito alcança-se essa jornada. Isaías tocou o seu coração. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo. Assim, a voz da verdade continua ecoando geração após geração. E encerramos com uma das promessas mais poderosas. Isaías nos deixou. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Isaías 9:2.